Boa noite, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que possamos nesta noite receber as boas vibrações. Hoje, nosso tema, ao qual vamos abordar, quero agradecer de mão ao canal Joana Dark, na pessoa particular de Sônia, por esse convite amado. Vamos tratar sobre a educação da família na sociedade. E, inicialmente, queremos dizer que vamos trabalhar baseado na obra Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, um comentário ou uma nota de Santo Agostinho. O Evangelho, no qual falamos, vamos tratar também da obra O Livro dos Espíritos, algumas questões, e outra que também vamos utilizar vai ser uma obra secundária de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco responde, volume 2. Respeitando a todas as opiniões de profissionais, de pai de família, de chefe de família, do educador de família, que somos todos nós. A família é a célula mãe ou a célula base da sociedade. E vamos perceber que muitas vezes estamos reunidos com pessoas do mesmo sangue e que às vezes parece que são indiferentes. Então estamos com familiares e que às vezes não nos compreendem e não se agrupa como família. Como também estamos dentro de uma casa que às vezes é lar e um lar que às vezes não é casa. Então eu sempre digo que família, trazendo para a atualidade, é todos aqueles que se encontram reunido, agrupado, envolvido, participando do dia a dia, das alegrias, das dores, da tristeza, dos sucessos, dos insucessos, que faz parte, envolvendo-se também, hoje, nos dias atuais, os animais, que embora alguns não considerem, mas também faz parte da família. E tudo aquilo que vem agregar nesse ambiente, seja consanguíneo ou não. O lar é onde essas almas abençoadas se encontram para a purificação, para a restauração, para o reaprendizado, o direcionamento, para o propósito maior do qual todos nós viemos aqui à Terra, evoluir. Nós estamos num processo evolutivo ininterrupto, e qual os nossos responsáveis, tutores, e agora nós que somos chefes de família, seja masculino ou feminino, são os educadores dessas almas que reencarnaram. E temos esse ambiente casa, que às vezes é onde agrega as pessoas e que muitas vezes, consanguínea ou não, estão alheio. E tem o verdadeiro lar. Aí sim, quando a gente, todos nós nos encontramos, seja numa casa, seja numa taberna, seja embaixo de um apêndice, seja embaixo de um viaduto, onde a gente há o acolhimento, de alma para alma, buscando superar as nossas limitações. Permita os companheiros fazer uma leitura, como eu disse, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, onde Santo Agostinho conclui mais ou menos assim. Os espíritos que se assemelham do desgosto, à identidade do progresso moral e à afeição, levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem, como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos, mas como não são e não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para ir aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento,
Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois como irmão, vindo em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderiam salvá-la de outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Como todos nós que somos espíritas, nós sabemos que todo espírito foi criado por Deus. E Deus nos criou simples e ignorante, sem atavismo, sem o conhecimento do bem ou do mal, sem ter todo o entendimento moral ou intelectual da vida. Por isso que quando os espíritos, quando Allan Kardec questiona acerca de Deus, eles dizem, de Deus vós só tem intuição. Então nós temos uma intuição do que seja Deus. E como parâmetro criou-se as leis. E como parâmetros nós temos as leis. Essas leis que diz que Deus não pode ser daquela forma porque são humanas. E como um Deus único, ser supremo inteligente, criador incriado, ele não poderia fazer leis, nem tampouco nos colocar em situações que nós não pudéssemos superar. Isso nós temos que ter em mente. Aí perguntamos, qual é a finalidade da reencarnação? Porque todo espírita, do seu princípio básico de entendimento, ele tem que entender que a reencarnação é uma lei criada por Deus de misericórdia, onde nos vai nos colocar dentro de um processo de aprendizado para o nosso crescimento moral e intelectual. E é dentro desse crescimento moral e intelectual que nos encontramos, ora, nascendo e sendo educado pelos nossos pais, crescendo, criando uma família para educar nossos filhos, que não são propriedade nossa, e sim um compromisso, uma missão, uma prova e às vezes uma expiação. E espíritos amigos simpáticos, como espíritos não simpáticos, às vezes inimigos, não chegam. Por uma via direta ou indiretamente. Direta é quando há a gestação e esse filho é nos trazido como uma forma natural. Indireta, como muitas vezes vem através de uma doação, através de uma responsabilidade que assumimos com o ente querido que parte, que essa criatura que chega no nosso lar, ou em nossa casa, faz parte dessa família. E jamais podemos desfazer ou não ter em mente de que só a reencarnação, só o entendimento reencarnatório poderá nos dar um entendimento do que seja isso. Porque, do contrário, ficaremos perdidos. Então, Allan Kardec, como sábio que era da época, um educador, ele faz a questão que está lá no capítulo 4 da pluralidade da existência, onde o subtítulo é Reencarnação. A pergunta é de 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Vou fazer a pergunta de novo. 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento, progresso da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então, se Deus nos criou, colocou a reencarnação com o objetivo de melhorarmos, porque sabendo Ele que nós não poderíamos atingir a perfeição, visto que nascemos como espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento de nada. E o que Ele objetiva com isso? É melhorarmos, progredirmos. A reencarnação vem com a lei da misericórdia para todos nós. Abençoado seja a todos. E aí a gente vai partir para o centro da nossa conversação, que é a questão pais, filhos, educadores, educando, educado. Existe uma frase
que não me lembro agora, que diz: educa a criança para não punir o adulto. E o que nos encontramos hoje? Infelizmente, muita falta de educação e muita punição, muito castigo dentro dessa sociedade. Por isso que Allan Kardec nos traz o verdadeiro tratado de educação moral. Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, ele nos convida a mergulhar para que o ser que está dentro de nós ressurja e possamos assim compreender. Em momento nenhum de uma sociedade, olá, como vai, boa tarde, me desculpe, dê licença, me perdoe, me aceite, me ame, só foi aprendido dentro das classes de aula, respeitando toda a instituição de educação. Isso é aprendido com a educação doméstica. Isso é aprendido com a educação do lar. Com os pais ou os educadores, seja tio, seja avó, seja irmão, transferindo para aquele menor que está sob sua responsabilidade o respeito, a dignidade. Por isso que nós temos que restaurar o equilíbrio e a educação do lar. Por isso que devemos restaurar como verdadeiros orientadores os verdadeiros papéis que nós temos para com nossos filhos, para com a sociedade e para com o compromisso ao qual nós fomos chamados quando assumimos isso, que é acerca de sermos verdadeiramente tutores e responsáveis dos nossos filhos. Nós vamos também encontrar no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, sorte das crianças depois da morte. Mas tem algo interessante. A questão é justamente a questão 197A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seus pais? Pergunta é 197A. Os espíritos respondem: isso é muito frequente. Não os vedes vós mesmo tão miúdas vezes na terra? Então, às vezes, achamos nós, por sermos pais, que somos superior aos nossos filhos. E às vezes, intelectualmente e moralmente, nossos filhos estão mais evoluídos. Por isso que anteriormente eu chamei na questão da reencarnação para entender a questão do progresso. Não é o número de vezes que reencarnamos que nos faz adiantado a mais ou a menos. O número de vezes que reencarnamos vai nos dar a oportunidade de evoluirmos mais rapidamente ou não. Mas teremos quantas vezes for necessário a necessidade e a generosidade de Deus para reencarnarmos. Partindo daí, começamos a entender que aquele que assumiu o compromisso de pai, de educador, ele tem que entender que os melhores momentos para isso é quando nós temos nossos filhos, desde o momento da infância até um certo momento na adolescência, para podermos transferir para ele a educação doméstica, a educação do lar, a educação de uma sociedade, para que quando ele estiver dentro dessa sociedade, ele possa ter parâmetro do que seja correto, do que não seja, respeitando a lei. Ninguém pode viver na sociedade respeitando a lei física ou a lei espiritual. As leis que fazem do homem seus direitos e deveres para a sua sociedade. Independente de sermos ou termos religião, nós temos que ser religiosos. E essa religiosidade é que há de nos fazer distinguir diante daquela criatura que não aceita seu semelhante como irmão, que não aceita seu semelhante como companheiro de jornada. Por isso que nós vimos uma sociedade em que há um preconceito imenso, há um desrespeito, há um desequilíbrio. Nunca vimos tantos jovens perder suas vidas através do vício do álcool,
no tabagismo e outras drogas fortes. Como podemos dizer ao nosso filho que aquilo está errado? Como podemos ver ou dizer a ele que aquela sociedade, com aquela prática que atinge, que fere o meio ambiente, o seu ser, está certo ou errado? Se muitas vezes compactamos e compartilhamos e nos prazeramos com esse tipo de vício e é nocivo ao nosso corpo, que é o santuário de nossa alma, de nosso espírito, para podermos evoluir aqui na Terra. Daí que nós vamos entender quando o Sr. Allan Kardec nos convida à responsabilidade como pai, como filho, e que nos faz entender o que é primordial e que quando o nosso filho fale, 90% de sua falência foi culpa porque não sabemos educá-lo nem amá-los. Como eu falei anteriormente, nós vamos colocar mais uma questão do Livro dos Espíritos. Essa é do capítulo 4, 208. É a parentela física e moral. Pergunta é: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Prestemos atenção. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Os espíritos respondem a todos nós. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, desenvolver dos seus filhos pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa, tornar-se-ão culpado se vier a falir no seu desempenho. Quando colocamos pais, colocamos também qualquer um que esteja à frente do trabalho de educar, de direcionar aquele ser que está sob sua responsabilidade para o bem. Ele chama a atenção dizendo que é uma missão. Então nós pais, nós educadores, temos a missão de orientar, de mostrar o caminho. Mas para isso, nós temos também que ser um exemplo. Eu não posso dizer ao meu filho que a bebida alcoólica faz mal se eu bebo, se eu me embriago. Eu não posso dizer à minha filha que ter vários namorados não é correto se eu for promíscuo. Eu não posso dizer aos meus filhos que ser desonesto com alguém é errado se eu sou. A criança tem que ser educada desde o momento em que nós sabemos que um ser está para surgir, quando está no ventre da mãe. Porque o espírito vai percebendo e registrando, mesmo ainda não tendo todo o seu aparelho físico para se manifestar, ou, no popular, ter nascido. O exemplo moral. Aquilo que eu falei anteriormente, olá, boa tarde, me desculpe, dê licença, senta aqui, senhora, deixa eu passar o senhor para o outro lado da pista, já que o senhor tem uma certa limitação na sua visão. Recordando momentos da minha infância, permite os irmãos, eu tive um pai exemplar. Eu nunca vi meu pai me pedir para fazer algo equivocado. Eu nunca vi minha mãe não dividir o pão a quem batesse a porta quando ela estava. Eu nunca vi ela ensinar a nenhum dos meus irmãos, nem a mim, que sairíamos e que somos melhores do que os outros. Essa sociedade preconceituosa que nos encontramos, muitas vezes é culpa nossa. Eu já vi espíritos dizer que a melhor religião é espírita. Mentira. Santo Agostinho já dissera que a melhor religião é aquela que consegue fazer o maior número de homens de bem. Eu pergunto,
essa doutrina maravilhosa está fazendo isso conosco? Meus amados irmãos, nós não podemos dizer que o veneno mata quando servimos a outra e que ele é bom quando nós tomamos. Jesus, o grande educador das almas, só se tornou o grande ser espiritual que é, porque acima de tudo, ele compartilhou o amor. E o amor é as bênçãos, é a recompensa, porque a dor é punitiva. Daí que nós temos o compromisso moral e intelectual de transferir para nossos filhos. Desde a infância, dizendo o que está certo e o que não está. Botando limites para que ele vá às aulas, para que ele se alimente, para que ele se divirta, para que assim ele possa criar regime, direcionamento e uma vida sadia. Para os nossos jovens, e que muitas vezes perdemos esse momento salutar com nossos filhos, e que muitas vezes no corre-corre do trabalho, tenhamos em mente algo. Não existe nenhum profissional, por melhor pagamento que tenha, que seja um melhor educador do que nós pais, do que nós responsáveis, do que nós tutores dos nossos filhos. Se desejamos almejar a vida profissional, transferindo a responsabilidade de pais, de educadores, para terceiro, vamos falir. O professor, o terapeuta, o psicólogo, todos os profissionais da área socioeducacional contribuem para alavancar essa alma, para fazer dele um cidadão. Mas nós somos o esteio, nós somos a base. É através do nosso exemplo, é através da nossa exemplificação, do nosso dia a dia, de passarmos para ele a confiança e dizermos: isso que eu faço é bem, é bom, porque nos faz bem, está dentro dos parâmetros da lei. É lógico que nós vamos ter nossos deslizes, nossos equívocos, mas lembramos, nossos filhos é o tesouro que Deus nos colocou e que vamos ter que prestar conta. Já pensou chegarmos no plano espiritual e encontrarmos nosso filho amargando o sofrimento e o tormento moral, intelectual, porque nós não soubemos direcioná-lo, ou nós fomos o ser que levamos ele para o abismo? Temos que fazer a nossa reforma moral. Temos que nos fazer não seres perfeitos, mas seres comuns. E dizer aos nossos filhos, em qualquer idade, nós não devemos fazer isso porque isso nos prejudica, porque isso prejudica nosso semelhante. Para os nossos filhos adolescentes, nós temos que ter um diálogo, conversar, expor a situação, os problemas que são pertinentes dentro daquele meio e que tenha ele que compartilhar, mas jamais, jamais deixar que nossos traumas, nossas frustrações venham prejudicá-los, venham interferir. Daí que é suma importância, no início, principalmente na infância, o Evangelho no lar e a continuidade. Até um certo momento, nós poderemos controlar o nosso filho. Depois disso, não poderemos fazer mais. Controlar, que eu digo, no sentido de colocar limites, mas depois nós não poderemos fazer isso. O Evangelho no lar é o porto seguro para orientar, para atrair os benfeitores, para, através do nosso exemplo, possamos verdadeiramente sermos melhores e transferir para ele o que seja de bom, de útil, de paz, de luz, de amor, de conforto. Daí, meus irmãos,
que, acima de tudo, a grande proposta educadora que tem que estar na sociedade é o homem de bem. Meus amados irmãos, acima de tudo devemos ser amigos. Lembrando que, como pais e educadores, nós temos que ser também amigos, para que os nossos filhos nos vejam realmente como verdadeiros amigos, pessoas que amamos, e não pessoas que estamos contra a sua felicidade. E só o exemplo, a perseverança, o diálogo, o silêncio, acolher para depois explicar, acolher para depois ver se tem ou não tem alguma punição, dizendo para ele que tudo que nós geramos, que tudo que nós fizemos dentro dessa sociedade, há de termos um resultado. E esse resultado, ele pode ser benéfico ou não, mas também, se estamos sob leis, nós teremos que responder diante das leis estabelecidas tanto pelo homem como pelo mundo maior e por Deus. Ninguém está alheio. Ninguém vive ou viverá acima da lei de Deus ou sem vivenciar o amor. Aprendemos isso. Amemos, acolhemos, entendemos, escutemos, discutimos no bom sentido com os nossos jovens. E acima de tudo, que quando fugir do controle, busquemos pessoas profissionais da área que possam nos auxiliar para que o nosso tesouro, que Deus nos confiou, possa ser preservado. E que realmente o diamante bruto que existe em cada um de nós, que vai sendo burilhado ao longo da vida com o convívio, possa realmente se transformar nessa pedra preciosa. Que a mensagem divina do amor de Jesus, que os benfeitores que sempre esteve conosco, possa nos dar a tranquilidade e a paz. Que nesse momento difícil que nos encontramos, rogamos à Mãe Santíssima que cubra todos os nossos filhos. Rogamos aos Espíritos amigos, ao orientador espiritual do planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, e aos seus benfeitores, que compadeça, que influencie nossos líderes, que influencie nossos governantes em todas as instâncias, para que não só trate da educação, mas da saúde e da sociedade de uma forma geral, para que realmente sejamos chamados sociedade civilizada e não simplesmente sociedade instruída. Paz e luz, quero agradecer a todos e dizer muito obrigado. Que o Senhor Divino possa nos dar fruto em abundância nessa seara do bem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós sempre.